Olá, você que acompanha o canal Vista Pátria. Eu sou o jornalista José Carlos Bernardi e substituo por hora Alan Frutuoso e esperamos que brevemente ele volte aqui a fazer a programação normal. Olha, os assuntos de hoje são importantíssimos e perceba só. Numa delação, Mauro Cid teria revelado que Bolsonaro fez reunião sim com a cúpula militar brasileira antes do final do ano, mas a mídia não consegue esquecer a palavra golpe. Só se fala em golpe, em nenhum momento se trata de golpe. O que Bolsonaro teria falado era uma intervenção federal para apurar responsabilidades da eleição. E o blogueiro Ricardo Noblat, também conhecido como Vovó Mafalda, insiste em falar a palavra golpe e coloca também o assessor especial de Bolsonaro na presidência da República, Felipe Martins, que teria uma minuta de um decreto para convocar eleições novas no Brasil. O jornalista Wellington Macedo é ouvido pela CPMI do 8 de janeiro, ele que foi preso semana passada no Paraguai, acusado de participar da ação que teria colocado uma bomba num caminhão-tanque próximo do aeroporto de Brasília. O vice-presidente da República se encontra com um poderoso comandante do PCC, o Partido Comunista da China. O que estaria acontecendo atrás das portas no Palácio do Planalto? O Ministério Público de São Paulo recorre da decisão de Dias Toffoli, que anulou todas as provas, as delações, no caso da Odebrecht, que estava envolvida até o último fio de cabelo nas corrupções, na Lava Jato. A CPI do MST discute e vota o relatório final de Ricardo Salles, que aponta muitas irregularidades do MST, inclusive trabalho escravo. E Lula se encontrou com Volodymyr Zelensky nos Estados Unidos, numa reunião que não definiu nada e nem teve muitos propósitos. Antes disso, Lula foi esquecido por Biden para participar de um jantar com 30 lideranças mundiais. E Lula nem sequer foi convidado. Eu quero trazer para você imagens do Alan Frutuoso fazendo uma propaganda. Ele gravou essa propaganda antes de ser preso, para nós relembrarmos o trabalho do Alan, mas também para que você tenha uma oportunidade de fazer um bom negócio. Coloca no vídeo, por favor, a propaganda do Alan Frutuoso. Antes eu quero trazer para vocês uma nova parceria do canal, que é o produto para emagrecimento, o Seca Já. É um produto em cápsula que vai acelerar o teu metabolismo e também tem um efeito termogênico. O que é isso? É um efeito que faz acelerar o metabolismo, e o efeito termogênico, ele aquece o teu corpo, fazendo você queimar mais calorias. Além disso, ele também regula o intestino. Ele tem um componente, quando ingerido, né, ele incha no seu estômago e faz com que você tenha menos apetite. É um gel, né, que está incluso dentro dos ingredientes dessa cápsula. E ele, por ser um produto novo, eu trago uma condição especial. E para quem me conhece aqui no canal, né, sabe como eu era bem maior aí na câmera, vocês podem ver nos vídeos antigos, e tudo na vida basta você ter um foco e uma meta. Mas existem ferramentas que fazem você acelerar esse processo. E o Seca Já, esse produto aí, essas cápsulas vão te ajudar nesse processo, caso você queira perder peso, né? E por ser um produto novo aqui no canal, que está sendo anunciado pela primeira vez, eu trago uma condição especial para você, né? Se você clicar no link que está aí no primeiro comentário, né, você vai poder levar o produto com um frasco extra. Inclusive, se você levar o tratamento completo, você vai pagar 10 potes e vai levar 12, né, no final. As parcelas aí estão em torno de R$ 69,00 por plano completo, mas caso você queira fazer o tratamento de apenas 2 meses, experimentar, né, sair dos remédios que te trazem efeitos colaterais, né, estresse, muitos remédios aí controlados, esse no caso é um produto natural,
está aqui com a resolução 240 da Anvisa. Ele te dá ali a garantia de ser um produto natural que não oferece risco e não vai te trazer os efeitos colaterais que os medicamentos trazem, né, os medicamentos para emagrecimento. Você pode aproveitar também, hein, o tratamento inicial para você experimentar. As parcelas vão sair R$19,76. Mas eu te recomendo já o plano completo se você quer colocar um foco aí para o teu emagrecimento. Aproveita aí a oportunidade, o Seca Já, né, um produto detox que vai limpar teu organismo e também tem componentes que vão trazer uma termogenia, né, vai fazer aquecimento do teu corpo e também acelerar o metabolismo. Corre lá, aproveite essa oportunidade, hein? Sempre é muito bom ver o nosso querido Alan Frutuoso, que construiu esse canal de sucesso chamado Vista Pátria, que também tem um portal de notícias, o vistapatria.com.br, e eu te encorajo e incentivo você a visitar e se informar através do nosso portal de notícias. O canal Vista Pátria, jornalismo 100% independente, que depende tão somente da sua ajuda e do seu apoio. Por isso, compartilhe, comente e curta. O comentário também é muito importante. Se você não está inscrito no canal, se inscreva agora. Aqui na tela está o nosso Pix e esta é a melhor forma de você nos ajudar a manter a programação do Vista Pátria no ar. Então eu peço mesmo o seu apoio de qualquer valor. E esses valores são arrecadados para a manutenção do canal Vista Pátria e também para dar suporte financeiro às defesas que precisam ser mantidas com relação à prisão do Alan Frutuoso, e esperamos que brevemente ele seja solto e volte a fazer a programação normal. Em delação, Mauro Cid revela que Bolsonaro fez sim uma reunião com a cúpula militar no ano passado, mas a mídia, em todas as suas colocações, a grande mídia, trata que Bolsonaro fez uma reunião com a cúpula militar para avaliar a possibilidade de um golpe. Acontece que em nenhum momento Mauro Cid, falo eu aqui, deve ter usado a palavra golpe, mas em si a intervenção federal para avaliar e analisar profundamente todo o processo eleitoral brasileiro. É desta forma que Bolsonaro estava tratando. Mas a delação premiada, quando vaza para a imprensa usa termos sempre voltados para a palavra golpe. Em nenhum momento se falava a palavra golpe, mas se falava em intervenção federal. A propósito, a Dilma, quando estava no olho do furacão em 2017, abril de 2017, chamou o general Vilas Boas do Exército para dar um golpe no Brasil. E Vilas Boas, na época comandante do Exército, disse não. Era também a forma de uma intervenção federal. O que aconteceu naquele momento aqui no Brasil, em 2017, é que Dilma estava prestes a cair e ela queria se agarrar tendo o apoio do Exército e das Forças Armadas, que não veio. Veio então depois a queda da Dilma com seu impeachment e Michel Temer assumiu o poder. No ano passado, nós tivemos um processo eleitoral cheio de dúvidas. E o que Bolsonaro quis era fazer, talvez então, uma intervenção federal para se avaliar todo o processo eleitoral e daí então chamar uma nova eleição. O blogueiro Ricardo Noblat, pai do Guga Noblat, eu trato ele como blogueiro porque o nome que ele usa é blog do Noblat, e quando ele se refere a jornalistas conservadores, ele se refere a blogueiro, a mídia se refere. Mas quem faz blog é blogueiro, então, no caso, Ricardo Noblat é um blogueiro, disse que na delação Cid, o tenente-coronel Cid, diz que Bolsonaro chegou a consultar os militares sobre plano de golpe. Entenda que a mídia usa a sua caneta como bem quer. Era intervenção, talvez, que Bolsonaro queria, mas eles insistem em falar plano de golpe. A palavra golpe sempre está na boca da esquerda.
Mas será que a esquerda não preparou também um golpe? Será que a esquerda, como usa tanto a palavra golpe, não tenha preparado? Afinal de contas, eleição não se ganha, né? A CPMI do 8 de janeiro ouve hoje o jornalista Wellington Macedo, que a propósito a mídia inteira trata-o como blogueiro. Wellington Macedo está sentado hoje à mesa, sendo ouvido por parlamentares, mas protegido por um habeas corpus, só falando o que lhe interessa e dizendo que não vai comentar. Wellington Macedo está sendo hostilizado ou é hostilizado por todos os deputados e senadores governistas deste governo esquerdista que está aí. Em nenhum momento há um respeito à pessoa dele. Ele é acusado de ter participado daquele plano que coloca uma bomba num caminhão. A bomba acaba não explodindo no aeroporto de Brasília antes da posse de Lula, em dezembro do ano passado. Wellington Macedo foi preso há cerca de uma semana no Paraguai. Foi caçado e preso no Paraguai, onde ele pediu asilo político e não recebeu asilo político do governo paraguaio. E numa ação da Polícia Federal Brasileira, em convênio com a Polícia Paraguaia, acabou capturando, prendendo e trazendo Wellington Macedo para o Brasil. E ele está hoje sendo ouvido nessa CPMI. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, recebe um alto membro do PCC. Calma que esse PCC não é o PCC brasileiro do primeiro comando da capital. É o Partido Comunista Chinês, o maior partido político do mundo. É um gigante asiático. O PCC chinês tem cerca de 92 milhões de filiados. E para se filiar ao partido, a primeira coisa que se pergunta é: você é ateu? Porque se quer acreditar em Deus, não pode ser filiado ao PCC. O vice-presidente que chefia a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação recebe, portanto, hoje Li Xi, que é membro do Comitê Permanente do Politburo e secretário, olha só, secretário da Comissão Central de Inspeção Disciplinar do Partido Comunista Chinês. Inspeção disciplinar. O que estaria sendo tratado, o que fora tratado com o Geraldo Alckmin, atual vice-presidente do Brasil? Na quarta-feira, ontem, Li Xi, que é esse alto comandante do PCC chinês, teve um encontro com Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT, firmando acordo de cooperação e coparticipação entre os dois partidos. O que comanda a China hoje e o que comanda o Brasil hoje. Boa coisa não deve vir de um encontro com um partido que prega, vive e trabalha com ditadura. E agora nós temos ele se encontrando com Alckmin, ex-PSDB e atual vice-presidente da República, ligado ao Partido Socialista Brasileiro, PSB. O Ministério Público de São Paulo está recorrendo da decisão do ministro Dias Toffoli, que anulou todas as provas que envolvem a construtora Odebrecht, principalmente nas delações premiadas. O procurador-geral do estado de São Paulo diz que o ministro Dias Toffoli extrapolou todos os limites no processo. O procurador-geral Mário Luiz Arrubo, que assina o recurso, afirma que a decisão proferida por Dias Toffoli no dia 6 de setembro extrapolou os limites da reclamação na qual foi proferida. Portanto, poderia beneficiar apenas o autor do processo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e não indiscriminadamente todas as investigações que provam a Odebrecht. Na verdade, o processo era de Lula. A decisão de Dias Toffoli não só beneficiou Lula, que deveria ser só o benefício de Lula, mas beneficiou toda a cadeia de corruptos e corruptores que envolviam o processo que
correm contra o Odebrecht. A propósito, Dias Toffoli usou que não havia elementos substanciais que envolviam inclusive outros países informados pelo Ministério da Justiça, que depois acha os acordos de cooperação internacional, principalmente com a Suíça. Muita nebulosidade existe sobre esse processo, que poderá ser revisto pelo Pleno do STF. Está aí mais uma ação depois dos procuradores, da Associação de Procuradores da República, vem agora o Ministério Público de São Paulo contra a decisão de Dias Toffoli, que extrapolou todos os limites da nossa paciência e da razoabilidade. O Brasil não é para amadores, não é verdade? É para armadores. Estão sempre armando alguma coisa. Não é para amadores, mas é muito bem para os armadores. Estão sempre armando alguma coisa contra o Estado e contra o povo brasileiro. A CPMI do MST discute hoje, nesta quinta-feira, o relatório final. A CPI, não CPMI, a CPI da Câmara dos Deputados está discutindo o relatório final da CPI, que é do deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo. E o relatório está pedindo o indiciamento do general G. Dias, ex-comandante do Gabinete de Segurança Institucional, por ter mentido na CPI, no seu depoimento, quando ele afirma que não recebeu nenhum informe, nenhuma informação da ABIN. Por mentira, ele está pedindo indiciamento. Além de indiciamento de José Rainha, que é um dos milicianos desse grupo armado chamado FNL, que substitui o MST no Pontal do Paranapanema, em São Paulo, e também um deputado federal do PT e parte do gabinete desse deputado federal do PT, chamado Valmir Assunção, que tem ligações com o MST e o Zé Rainha. Além do deputado, vários integrantes do gabinete também estão sendo pedida o indiciamento desses aí. General G. Dias, o deputado federal Valmir Assunção e parte do seu gabinete, além do José Rainha. Zé Rainha deve ser indiciado por falsidade ideológica e sonegação de impostos. Já o deputado federal do PT da Bahia é apontado como mandante das ações do MST na Bahia e pede o indiciamento dele, parte dos assessores, por terem envolvimento com relação a isso. A propósito, o relatório final, lido pelo deputado Ricardo Salles, tem alguns pontos muito importantes, como o trabalho escravo, análogo à escravidão, desenvolvido no campo. Eu queria que você ouvisse parte desse depoimento, desse relatório falado pelo Ricardo Salles. Ocorre que a teoria parece passar muito longe das práticas encontradas por essa CPI ao investigar crimes cometidos em meio às invasões de terras e a pretexto de fazer avançar a reforma agrária no Brasil. Crimes graves têm sido cometidos, não apenas contra os produtores rurais, mas também contra os mais humildes integrantes desses grupos e movimentos de luta pela terra. Tais grupos, ao adotarem práticas ilegais e abusivas, muito mais se assemelham às facções criminosas do tráfico de drogas, constituindo verdadeiras facções sem terra. Seus métodos, terminologias e estratégias muito se parecem com as do crime organizado. Restou claro que as diferentes facções, espalhadas por todo o território nacional, constituem uma verdadeira sopa de letrinhas, que tem no MST a sua face mais conhecida, mas que adotam outras nomenclaturas consoante as disputas políticas e financeiras que permeiam esses grupos. Entre os diversos aspectos comuns entre as diversas facções, o mais claro e evidente é a disparidade de qualidade de vida e de prosperidade existente entre a elite dos líderes e militantes e a miséria dos seus liderados. Por outro lado, o argumento que não se fez a reforma agrária no país não se sustenta. Os dados oficiais analisados pela CPI comprovam que já se mobilizou milhões de hectares, através de milhões de lotes, para mais de 1 milhão de pessoas. Cifras astronômicas que atingem a casa das centenas de bilhões de reais já foram despendidas entre recursos financeiros e terras utilizadas, sem que isso tenha gerado benefícios propagados por aqueles que defendem a reforma agrária no Brasil. Governo e integrantes desses movimentos precisam observar e cumprir a Constituição e as leis. Não há justificativa moral, social, econômica para tamanho caos instalado no campo, em virtude das invasões de propriedade e seus crimes correlatos.
As informações disponíveis comprovam que não há, ao menos nesse momento, necessidade de se aumentar as áreas destinadas à reforma agrária, mas sim premência de ajustar e viabilizar, pela ótica da eficiência, da meritocracia, da produtividade, os milhares de assentamentos já existentes. Enquanto o tema do acesso à terra servir de bandeira política para a manifestação dos mais humildes, para a manipulação dos mais humildes, e de plataforma para a eleição e enriquecimento dos líderes, o problema não será resolvido. É preciso dar título de propriedade, treinamento, recursos adequados para que os atuais assentados possam progredir e se libertar do jugo das lideranças e militantes. Enquanto isso, cabe ao poder público garantir, em todo o território nacional, o cumprimento das leis e da Constituição, com a devida proteção do direito de propriedade e da integridade das pessoas. Para tanto, além do arcabouço legal já existentes, os integrantes da CPI fazem juntar ao presente relatório uma coletânea de propostas legislativas que trazem mais segurança jurídica e previsibilidade ao campo e em todo o Brasil. Brasília, 21 de setembro de 2023, senhor presidente, é o relatório. Presidente, em razão do pedido de vista do relatório. E Lula se encontrou na quarta-feira com Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. O encontro foi no hotel onde Lula está hospedado e gastando milhões dos brasileiros, num hotel de luxo em Nova York. No encontro, Volodymyr Zelensky e Lula trataram de assuntos referentes à guerra. E Lula propôs a criação de uma comissão que integraria os países neutros, inclusive o Brasil. Mas essa proposta dele, já feita há algum tempo, não prosperou. Lula e Zelensky só tiveram uma espécie de quebra-gelo que foi muito bem comemorado pela imprensa brasileira e falado pelos chanceleres dos dois países. Na verdade, nada de frutífero veio deste encontro entre Volodymyr Zelensky e Lula. Foi um encontro para os flashes das câmeras fotográficas das agências de notícias, mas de nada vai frutificar pelo bem da paz global. Mas essa semana, Lula passou outra vergonha. Na terça-feira à noite, o presidente dos Estados Unidos fez um jantar com 30 líderes globais e muitos empresários poderosos como Bill Gates. Lula não foi convidado, não fez parte da lista de convidados e não foi jantar com Joe Biden e outros 30 líderes globais. O que teria feito que colocaram Lula para o escanteio? Bom, as imagens que a gente tem visto dos encontros internacionais, como o do G20 lá no Japão, Lula sendo hostilizado, deixado de lado, o próprio Biden não cumprimentando Lula na reunião da ONU essa semana, tem mostrado que os líderes globais sabem muito bem quem é o presidente eleito pelas urnas no Brasil. Este é o canal Vista Pátria, que todos os dias traz informações com análise para contribuir para você formar a sua opinião, contribuir com o seu crescimento para saber dos fatos que estão acontecendo no Brasil e no mundo. O canal de Alan Frutuoso é um canal 100% independente, jornalismo independente e verdadeiro. Por isso eu peço a sua atenção para o seu like, seu compartilhamento, o seu comentário é importante. E está aqui o nosso Pix na tela para você ser um dos nossos patrocinadores e manter essa programação de alto nível no ar. Eu peço mesmo a sua ajuda, porque o canal Vista Pátria é jornalismo independente e precisa de você. Muito obrigado, voltamos a qualquer momento com novas informações aqui no canal Vista Pátria. Visite também o nosso portal vistapatria.com.br.